Oi, meu nome é Lidiane Nunes Cerqueira, eu faço parte do curso de licenciatura em Biologia EAD da UESC do Polo de Ilhéus. Os componentes são Maria do Socorro Alves, Rebeca Oliveira dos Santos e Rodrigo de Azevedo. Eu vou falar sobre soluções. As soluções químicas são misturas homogêneas formadas por duas ou mais substâncias. Os componentes de uma solução são denominadas de soluto e solvente. O soluto representa substância dissolvida e solvente substância que dissolve. Geralmente o soluto de uma solução está presente em menor quantidade que o solvente. Um exemplo da solução é a mistura de água e açúcar, tendo água como solvente e o açúcar como o soluto. A água é considerada solvente universal, devido ao fato de dissolver uma grande quantidade de substâncias. Classificação das soluções. Como já disse, a solução consiste em duas partes, insoluto e o solvente, formando uma solução. Porém, esses dois componentes podem apresentar diferentes quantidades e características. Como resultado, existem diversos tipos de soluções e cada uma delas baseia-se em uma determinada condição. A quantidade de soluto. De acordo com a quantidade de soluto que possui, as soluções químicas podem ser soluções saturadas, são com quantidade máxima de soluto totalmente dissolvida pelo solvente. Se mais soluto for acrescentado, o excesso acumula-se formando um corpo fundo. A solução insaturada, também que chamamos de não saturada, tipo de solução contém a menor quantidade de soluto. E soluções supersaturadas são as soluções instáveis nas quais a quantidade de soluto excede a capacidade de solubilidade do solvente. Olá, eu sou Maria do Socorro e eu vou falar para vocês sobre concentração percentual. Concentração percentual também é conhecida como título e é a maneira mais simples de demonstrar as concentrações químicas em uma solução. Para que serve? Ela serve para mostrar as substâncias químicas que tem em uma determinada solução. E ela é demonstrada através de três maneiras. Massa do soluto pela massa da solução, volume do soluto pelo volume da solução, massa do soluto pelo volume da solução. Nós temos dessa forma como saber o título da solução, né? Que é a massa do soluto por massa da solução. Ao acrescentar X% da quantidade da substância química da massa do soluto, misturando, temos Y da massa da solução. Para saber o título do volume por volume, temos X% da quantidade do volume da solução, da substância química da solução, diluída em Y% do volume da solução e temos o título dessa situação. Título de massa do soluto por volume da solução. Ao acrescentarmos X% da quantidade da massa do soluto de uma substância química, temos, misturando por Y% da solução, temos o total do título dessa solução.
Oi, meu nome é Rebeca da Hora e hoje eu vou fazer um experimento para exemplificar um pouco sobre as soluções. É um experimento muito simples, nós só vamos usar apenas 25 gramas, que é um pacotinho de pó para fazer suco, 2 garrafinhas de água de 500 ml e um vaso plástico para fazer a mistura. De preferência, um vaso que seja transparente, que seja possível visualizar a mistura. Antes de fazer a experiência em si, eu vou falar um pouco sobre os componentes de cada um desses elementos. Então, falando sobre o pó para fazer suco, ele tem diversos ingredientes, mas os principais são o sódio, a vitamina C e os carboidratos. E falando um pouco sobre a água que nós vamos utilizar, bom, a água é um componente que é um composto inorgânico. Ela é muito importante porque a maior parte das reações químicas do nosso corpo ocorre em meio aquoso. Ela é conhecida como solvente universal, ou seja, ela consegue dissolver a maior parte das substâncias presentes. E nesse experimento ela vai ser utilizada como o nosso solvente. Bom, então nós vamos pegar um soluto, que no caso nós utilizamos o pó de suco. E vamos pegar o suco, 25 gramas, e adicionar os 500 ml de água. E agora vamos homogeneizar, mexendo, para fazer com que todo o soluto se dissolva nesse solvente. Bom, com isso, nós podemos ver que esse soluto ele apresenta uma mistura e que essa mistura é uma mistura homogênea, ou seja, é possível visualizar apenas uma fase nessa mistura, nessa solução. Visualizar apenas uma fase nessa mistura, nessa solução. Ainda falando um pouco sobre a solução, é possível ver que não houve formação de corpos que são chamados de corpos de fundo, que são grânulos que ficam no fundo do recipiente. Todo o soluto foi dissolvido nos 1000 ml de água. Bom, ainda sobre os experimentos, eu vou dar um outro exemplo sobre misturas, só que dessa vez a intenção vai ser formar precipitados, formar corpos de fundos, ou seja, os precipitados, os grânulos que vão ficar retidos lá no fundo do recipiente. Para isso eu também vou usar 500 ml de água. E vou usar sal de cozinha. Seis colheres de sal de cozinha. Vou misturar. Bom, com isso aqui foi possível visualizar duas fases. Nós temos o corpo de fundo, que foi precipitado, e nós temos a parte da água com o sal. Ou seja, é uma mistura que é uma mistura heterogênea, ou seja, uma mistura formada de duas fases. Oi, me chamo Rodrigo e vamos dar continuidade à nossa apresentação. Antes de começarmos, vamos falar um pouco de tudo que já apresentamos até o momento.
Começamos com nossa colega Lidiane explicando do que são soluções. Solvente, soluto, soluções insaturadas, saturadas, supersaturadas. Tivemos nossa colega Maria do Socorro explicando um pouco do que é concentração percentual ou título. Explicou um pouco como é feito os cálculos de relação massa-massa, massa-volume, volume-volume. Tivemos então a nossa colega Rebeca da Hora explicando então o nosso tão esperado experimento, que foi uma coisa simples. Utilizamos 25 gramas de um soluto qualquer, no nosso caso foi um suco em pó. Esse soluto foi dissolvido em 1 litro de água até encontrarmos uma solução homogênea. Então, para aquela quantidade de soluto, naquela temperatura ambiente daquele solvente, foi necessário 1000 ml ou 1 litro de água para que 100% daquele soluto fosse dissolvido e aquela solução fosse saturada. Ela também fez um pequeno experimento com água e sal. Utilizou 6 colheres de sal em 500 ml de água. Depois de um tempo conseguimos perceber que aquela solução ficou heterogênea, já que mantinha 2 fases. Aquele soluto não conseguiu ser dissolvido pelaquela quantidade de solvente naquela temperatura ambiente. Vou falar aqui agora um pouco sobre o título e a relação dele com a massa. Começamos então de que maneira? O título, ou concentração percentual, percentagem em massa, ele tem esses elementos. Massa do soluto, ela é representada por M1. Massa do solvente, ela é representada por M2. Massa da solução, representada por M. Título, representado por T. Porcentagem do soluto, representado por P1. E porcentagem do solvente, representado por P2. Ignore esse nosso risinho aqui. De que maneira é feito esses cálculos? O título é a relação, ou seja, a divisão entre o soluto e a solução. Então, título é igual a M1, que é o nosso soluto, sobre M, que é a nossa solução. Então, título, a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Essa massa da solução, como ela é encontrada? Massa da solução, que é o nosso M, é encontrado somando a massa do soluto com a massa do solvente, M1 mais M2. Dessa forma, nós temos então o título igual a M1, a massa do soluto, sobre a M1 mais M2, a massa do soluto mais a massa da solução. Ou, desculpa, a massa do solvente. Já que a relação do título, nesse caso, é entre a massa do soluto sobre a massa da solução, a massa do soluto sempre será menor do que a massa da solução. Isso é óbvio. Então, por isso, nós temos que o título ele sempre será menor que 1. Dessa forma, quando nós encontramos o título menor que 1, nós conseguimos então encontrar a porcentagem do soluto e do solvente. De que maneira? Se nós pegarmos o título T, multiplicarmos por 100, nós teremos a porcentagem do soluto. Então, P1 é igual a T vezes 100. Nós vamos encontrar então a porcentagem do soluto. E para encontrarmos a porcentagem do solvente, simples também. Vamos ter que P2 como porcentagem do solvente é igual a 100, que foi o índice que nós utilizamos para a porcentagem, menos P1, ou seja, menos a porcentagem do soluto. Então, nós vamos encontrar, assim, a porcentagem do solvente. Tá bom? Essa é a nossa relação que temos, as fórmulas que temos com o título. Nós conseguimos, então, correlacionar esse assunto com o nosso experimento, realizando um pequeno exemplo. Vamos resolver. Bom, vamos agora, então, resolver o nosso pequeno exercício. Considere uma solução feita com 1 litro de água e 25 gramas de pó de suco. Determine o título, massa do solvente, do soluto, teor do solvente, do soluto na solução. Então, o que a solução está pedindo? Nós temos que encontrar, determine o título, então nós não temos T, a massa do solvente, então nós temos M2, do soluto, M1,
o teor do solvente, ou seja, P2, e do soluto, P1. E podemos encontrar também de quebra a massa da solução, né? M. Pronto. Vamos ver como está o exemplo. Considere uma solução feita com 1 litro de água. 1 litro de água é nosso solvente. 1 litro de água é o mesmo que 1000 ml. Então a massa do nosso solvente é 1000 gramas. Nós já encontramos então o nosso M2. 1000 gramas. E 25 gramas de pó de suco. Pó de suco é o nosso soluto. Então nós já temos o nosso M1. 25 gramas. Determine o título do solvente. Como vamos agora resolver o título? T é igual a M1, nós temos 25, sobre M ou M1 mais M2. Será mais fácil. Nós temos M1, 25, mais M2, 1000. Título é igual a 25 sobre 1025. Estamos subindo uma ladeira, misericórdia. 1025. Título é igual a 0,02. Achamos o título. 0,02. Vamos achar agora nosso P1 e P2. Como nós já temos o título naquela fórmula de P1, vamos achar primeiro o soluto. Então, P1 é igual a 100 vezes título, 0,02. P1 é igual a 2. Então nós temos o nosso P1, que é igual a 2. Vamos marcar aqui o título do nosso P1. P2, que é a massa do solvente, ou a porcentagem do solvente, nós vamos achar com aquela outra forma. P2 é igual a 100 menos porcentagem do soluto, 2. P2 é igual a 98%. 2%. Então nós temos na solução 98% de solvente. 98%. 2%. E, como falei, dá para achar massa, né? Nós só fazemos massa, emissão, é igual a M1 mais M2. 25 do M1 mais 1000 do M2. M é igual a 1025. 1025 gramas. Nada de muito complicado. Até porque a relação ficou muito fácil quando conseguimos perceber 25 gramas de 1000 ml. Então utilizamos nossa fórmula do título, tá? Então, título M1, M1 mais M2, título igual a 0,02, achamos a porcentagem do soluto dessa forma. Então, P1 é igual a 100 vezes 0,02, é só multiplicarmos 100 vezes o título, achamos 2% do soluto, achamos 98% do solvente, diminuindo a 100 menos o soluto, né, a porcentagem do soluto, e nossa massa da solução é sempre somando soluto mais solvente, que dá
1025. Bom, com isso nós finalizamos o nosso trabalho. Esperamos que tenhamos alcançado, né, os nossos objetivos. Então, muito obrigado.